Vamos começar? Independente? Oi, amigos, boa tarde. Eu sou o André, da Portal Consultoria. A Portal é uma empresa parceira da UNO. A gente trabalha no processo de documentação, otimização dos processos de vocês e disponibiliza tudo isso no ambiente web. Então, nós vamos tratar hoje sobre sistema de gestão não faz milagres. É preciso processos. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou engenheiro mecânico formado pela Unesp. Apesar de não ser nenhum bitolado, eu fui terceiro aluno em média geral. Fiz o MBA do ITA e do SPM. Tenho certificado em gestão de projetos do PMI. E tenho 13 anos de experiência na Embraer, que eu fugi dos padrões normais de lá, que as pessoas entram, ficam numa área e ficam lá até morrer. E eu rodei várias áreas da empresa, aprendi bastante sobre processos, sobre os sistemas da qualidade e a documentação disso tudo. E 4 anos trabalhando como gerente de desenvolvimento de novas tecnologias e estruturas metálicas. E faz 5 anos que eu estou atuando como consultor de empresas nas atividades de desenvolvimento empresarial. Ok, a Cíntia está falando para avisar vocês aqui que vai ter algumas alternâncias entre os slides e o vídeo, me apresentando. E a Laís está dando suporte através do chat. E o vídeo vai ser gravado, vai estar disponível no Google, no canal do YouTube. Então deixa a Laís resolver o chat. Ok. Qual que é o objetivo da nossa empresa? Aumentar, que os nossos clientes aumentem lucratividade, tenham mais tempo, mais qualidade de vida, com maior controle e visibilidade da empresa. Nós pegamos aqui uma revista Exame que pesquisou quais foram as 250 pequenas e médias empresas que mais crescem no país. O resultado foi surpreendente para a nossa parceria com a UNO. 76% das empresas trabalharam na revisão dos processos e 75% usando software de gestão. Ou seja, uma aliança perfeita entre a UNO e a Portal. E o que é o processo? O processo é um conjunto sequencial particular de ações com objetivo comum. Pode ter os mais variados propósitos, como criar, inventar, projetar, transformar, produzir, um monte de coisas. Mas nós vamos falar de uma forma mais simples. Para nós, o processo vai ter uma entrada, o processo em si, que vai gerar uma sequência de atividades que vai gerar um bem ou um serviço, e uma saída. Então, de maneira bem simples, é isso. E o que é um sistema? O sistema é uma forma de automatizar os processos que são repetitivos. E qual o ciclo de vida de um sistema de gestão? No caso, o UNO ou qualquer outro sistema ERP. É feito um processo de decisão e seleção do sistema pela empresa, aí é feito um plano de implementação, aí realmente a empresa implanta o sistema, customiza algumas coisas, faz a migração dos dados, treina a equipe, aí o sistema estabiliza. Com o sistema estabilizado, entra efetivamente em utilização. E enquanto vai utilizando, vai se amadurecendo o conhecimento do sistema, a gente repete esse ciclo com novas necessidades, um conhecimento acumulado, novos parâmetros, e são pedidos normalmente alguns desenvolvimentos. Aí o ciclo repete, repete, e isso vai continuamente durante toda a vida do sistema. E uma frase que eu considero muito importante é que a implementação de sistema de gestão não é uma mudança de TI, mas é possível ter realmente uma mudança no negócio, é possível ter uma grande eficiência, mudar toda a forma de administrar e controlar a empresa. E por que mapear e documentar os processos? Para que se tenha um padrão de produto, um padrão de atendimento, de serviço, seja lá o que for, um padrão de resultado. Vocês querem ver um exemplo muito bacana? Antes disso, o que é o padrão?
é um modelo a ser seguido, uma referência. Então agora vamos para um exemplo muito bacana. Vocês veem alguma coisa estranha aqui? Um Big Mac bem mais caprichado do que a gente conhece, uma casa meio caindo com uma loja de McDonald's. Ou seja, o McDonald's conseguiu criar na cabeça da gente um padrão de produto, um padrão de qualidade, um padrão de ambiente. Mesmo o lanche não tendo essa característica efetivamente tão bonito, aí é a imagem que vem na cabeça do cliente que frequenta o McDonald's. Então, realmente, eles conseguiram criar algo muito bacana. Eles têm um padrão forte na cabeça do cliente. E aí vem a pergunta, né? Qual que é o fluxo de cada processo? Então, nós precisamos trabalhar na sequência, pontos críticos, responsabilidades, mapear tudo isso. E hoje em dia a gente aproveita da tecnologia, que está muito mais acessível, e tudo aquilo que a gente puder automatizar, a gente automatiza. E como mapear o fluxo do processo? Na verdade, a forma que a gente vai mapear tanto importa. É importante que as pessoas sigam, saibam qual a sequência das atividades, quais os pontos críticos, os pontos de atenção. Nós desenhamos muitos processos como essa moça está fazendo aí embaixo. E algumas empresas gostam depois de deixar o processo mais bonito, mais intuitivo e acrescentam essas imagens. Mas se estiver trabalhando como nessas caixinhas que estão no central, na imagem central superior, está perfeito. Cada um sabe o que tem que ser feito e é importante que saiba quem tem que fazer. Esse é um trabalho que a gente faz em algumas empresas, onde nós pegamos um estudo de caso real, aí esses post-its vermelhos representam os problemas. Então nós fomos desenhando o mesmo processo, levantando os problemas, tudo o que aconteceu no estudo de caso real, e depois nós redesenhamos esse processo de uma forma mais otimizada, com todas as áreas definidas, as responsabilidades de cada um. Aqui a gente fez até um processo que foi o contrário. Nós desenhamos também um processo real, levantamos todos os documentos envolvidos e todos os problemas, só que vocês vão ver que o processo novo tem mais caixinhas, mais atividades do que o anterior. É que na prática nós detalhamos muito o como era para ser. Então ele está super bem detalhado, as responsabilidades estão bem definidas. Essa é uma metodologia muito interessante, que as áreas percebem as necessidades umas das outras. Aí para aquele negócio, né, de, poxa, por que você fica pedindo tal informação para mim? Por que você quer que eu fique mandando tal documento? Não é que precisa mandar o documento, é que ela precisa daquela informação para executar o processo dela. Então esse tipo de atividade é bacana porque ela gera uma integração entre as áreas e um fica sabendo um pouco mais o porquê que faz alguma coisa, por que o outro pede uma informação ou um documento. E aí as perguntas que normalmente são cruéis, né? Os processos dependem das pessoas? Se depende de algum colaborador? O que você tem de processo está documentado? Quanto tempo para treinar um novo colaborador? E as poucas empresas que têm os processos documentados, têm consulta e é atualizado o sistema de gestão da qualidade? Nesses 5 anos, apenas 2 empresas disseram para mim que têm o sistema e que usam. É bem pouco, né? Eu gosto dessa frase do Bob Gans, ele fala que a única maneira de manter a vantagem competitiva é assegurar que a nossa organização esteja aprendendo mais rapidamente que a concorrência. De fato, manter o conhecimento dentro da empresa e só trabalhar para que ele evolua é muito, vamos dizer assim, é uma grande vantagem mesmo competitiva em relação ao mercado. Você não perde o conhecimento quando um colaborador se desliga da empresa. E é importante usar a ferramenta certa para cada situação. Uma chave de boca para apertar um parafuso funciona? Funciona. Mas quando a gente entra num escritório e vê uma pessoa dando baixa em títulos a receber ou a pagar um, por exemplo, você não percebe a ineficiência que está tendo do jeito que é aqui, que é um processo realmente visual. Você tem a chave de boca e você bate o olho e fala, isso está errado. Já nas atividades de escritório, a gente não tem essa visão. E é muito comum. E a documentação dos processos, então, ela permite que as pessoas saibam o que fazer, como, quando, com quais recursos e depois com qual padrão de qualidade, como que elas vão ser medidas. Isso é muito importante. Tem uma frase bacana que é assim, diga-me como me medes e eu lhe direi como trabalho. E as empresas de vocês são empresas de sucesso. Então,
Se existe um caminho que funciona e já foi trilhado, a gente não precisa inventar a roda. Basta documentar o que já existe, otimizar e realmente deixar de uma forma bem prática e acessível para os colaboradores. E quais são os benefícios de ter um sistema de documentação dos processos e tudo mais? Durante o processo de implantação, ele dá ferramentas que permitem a gente chegar dentro do dentro. Quem já trabalhou com sistema de qualidade deve já ter visto essa imagem do iceberg, onde a gente faz uma comparação com os problemas que existem na empresa. Então, em cima está aquilo que a gente enxerga e, na prática, tem muito mais problema que a gente não enxerga, e esses que são os preocupantes. Enquanto a maré está alta, está tudo bem, o iceberg está boiando. Mas quando a maré baixa, como esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de mais crise, mais tenso no mercado, muitas vezes o iceberg bate no chão e aí você tem que tomar decisões muito rápidas para se manter vivo no mercado. Quando você tem os processos mapeados e documentados, você tem mais informação para tomar uma decisão acertada. Enquanto a gente está no sentir, muitas vezes funciona, mas as decisões não são as mais assertivas, muitas vezes não são as melhores que poderiam ter tomados para a empresa. E tem um monte de problemas, né? Tem problemas de planejamento, sobra uma matéria-prima, falta outra, aí tem algum produto que não vende muito, tem um monte no estoque, o pessoal anda muito, filas de espera, tempo de atendimento. Para o escritório também tem um monte de situações, um documento que para na mesa, entra na gaveta e lá fica. Então, realmente, a gente começa a observar o fluxo e buscar esses problemas. O que que parou? Por que parou? Como que a gente faz andar? E aí é o trabalho realmente mudando a empresa, otimizando e dando as responsabilidades. Quais são os benefícios que os colaboradores enxergam? Eles ficam resguardados com relação aos processos. Eles não têm que definir o processo, ele tem que executar. É lógico que o conhecimento de um colaborador mais antigo, de maior experiência, tem que ser aproveitado e executa. Ele entra dentro da documentação dos processos. Mas quando entra uma pessoa nova, já está certo o caminho, é só ele trilhar. E quando você entra na empresa organizada, qual que é a sensação que você tem? Que ela é sólida, que ela é mais competitiva e que com certeza vai aproveitar melhor as oportunidades do mercado. E os benefícios para a empresa? Se eu tenho um padrão, eu tenho segurança com relação aos resultados, porque tem que sair sempre igual. Permite identificar pontos de melhoria. Então, quando desligo um colaborador ou tem qualquer situação, eu não perco conhecimento, eu consigo continuamente estar melhorando a forma de trabalhar. E eu tiro a dependência de pessoas. E tendo tudo isso bem definido, eu consigo controlar e ter maior visibilidade da empresa. Então, é onde a gente trabalha com os indicadores. Então, com tudo isso, definir os processos, agora é hora de medir. Afinal, ninguém controla o que não mede. E como funciona essa medição? Pensa que para a diretoria, eles têm que ter um indicador muito mais agressivo, eles têm que olhar para valores, eles têm que olhar para as coisas realmente para manter a empresa viva. Então, o indicador deles pode ser mais complexo, mais difícil, como é a do caça. Para o pessoal mais operacional, nós vamos colocar o dia a dia deles, quantos títulos ele emitiu, quantos que emitiu certo. A gente vai trazer para a realidade deles que impacta o faturamento da empresa, o resultado da empresa. Então tem que ter um indicador adequado para cada nível e para cada função. E por que colocar alguém de fora para fazer esse tipo de trabalho? Santo de casa não faz milagre. O que eu sei, a maior parte de vocês estão sempre virando os pratinhos para manter a empresa rodando. E aí, colocar mais um processo desse na mão de vocês é uma sobrecarga que vai sempre parar como menor prioridade e vai ser um processo que vai levar muito tempo para acontecer ou nem vai acontecer. Então, ter alguém capacitado, coordenando, que esteja fora do dia a dia, ajuda bastante. E também tem a questão de ajudar a reduzir a resistência às mudanças. Quando você pega a experiência de outras empresas, de situações que foram vivenciadas e compartilha esse conhecimento, muitas vezes ajuda a quebrar aquela resistência à mudança.
E a gente já tem uma metodologia robusta que funciona também nas implantações. Não tem os vícios da empresa, é uma visão de fora, é diferente. Vocês estão vendo aquela moça sentada ali? Ali no cantinho, tá vendo? Então, na prática, a moça está deitada. Mas dependendo da situação, quando você vira a cabeça e olha com uma posição diferente, isso pode solucionar um grande problema da empresa sem a necessidade de nenhum investimento. O trabalho que a gente faz, ele é voltado para um sistema de gestão de qualidade, para ter uma certificação ou para uma franquia. Já tem um bom caminho andado para a certificação. E quando o mapeamento é feito durante a implantação do sistema ERP, sempre o resultado vai ser melhor. E no caso, como a Portal conhece o sistema Uno e tem o conhecimento em mapeamento e documentação dos processos, é o melhor dos mundos, onde a gente consegue otimizar o sistema, desenhar os processos de forma aderente ao sistema e realmente otimizar todo o fluxo. E eu gosto muito dessa frase do Einstein, onde ele fala que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se a gente brincar um pouco, a gente pode inverter essa frase e também chegar numa outra realidade. Insanidade é fazer a coisa sempre diferente e esperar os mesmos resultados. Se não tiver processo para manter tudo isso, nós não vamos conseguir ter um padrão. Como a apresentação de processo é uma apresentação relativamente simples, é isso que a gente queria mostrar para vocês. Aí tem um trabalho que nós fazemos na Uno e para vários clientes da Uno que eu gostaria de apresentar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou aguardar um pouquinho aqui e ver se alguém se manifesta no chat, tá bom? Então, e aí, pessoal, tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu sei que tem um delay no som, por isso que eu estou esperando um pouco, tá bom? Não, já voltei. Eu mesmo dei uma apagadinha aqui no som. Na verdade, uma visita é prevista quando a gente vai fazer a implantação do sistema Uno, logo no começo. Estou respondendo a pergunta do Cadu. Mas a consultoria para implantar isso é paga à parte. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Ah, estou vendo o pessoal aqui tudo se conversando aqui nos treinamentos. Posso então apresentar o sistema para vocês? A Uno. Ok, Cadu, que bom. A Uno, além de ser minha parceira, ela é minha cliente. Então, o que que a gente fez aqui com a Uno? Opa, deixa eu me acertar aqui que pronto. O pessoal faz o treinamento e fica conversando entre vocês aqui no chat, né? Então vamos lá.
Para os clientes que contratam a consultoria e a gente monta o mapeamento, como é que funciona? Assim que você entra no sistema Uno, nessa tela aqui do desktop, no cantinho aparece o link do manual de processos. E aí aqui a gente personaliza da forma que o cliente quer, com missão, visão, valores. É possível colocar as políticas. No caso da Uno, as políticas são links que estão linkadas com o GED. Então, quando clica aqui, baixa os arquivos do GED. Como a gente está transmitindo, a conexão está um pouquinho mais lenta. Nós criamos uma regra na Uno que trata centro de custo, trata ocorrência, trata várias informações importantes para todos os níveis da empresa. Então, nós criamos esses conceitos gerais. E aqui a gente dá uma explicação sobre tudo. O que é centro de custo, o que é um pedido, o que é um plano de serviço, as categorias de ocorrências, uma ocorrência, o orçamento. E aqui embaixo nós vimos detalhando todos os padrões da Uno. Então, todo colaborador Uno sabe como é o padrão para criar o centro de custo, para criar uma ocorrência, todos os cuidados ainda que precisam ser tomados. E aqui embaixo o Márcio ainda tomou o cuidado de colocar algumas dúvidas e FAQ. Então, nós estamos bem detalhados nessa parte. Sempre nós desenhamos o organograma da empresa, é feita uma revisão ou é criado mesmo o organograma. Então, essa aqui é a estrutura da Uno. Vocês normalmente conversam com o pessoal aqui da equipe técnica, do suporte. Algumas vezes com a Adriana aqui, do nosso financeiro. O macrofluxo é muito legal. Imagina que você está querendo abrir a empresa para novos investidores, ou realmente vender a empresa, ou contratou um novo colaborador. Aí, assim, numa página você dá uma explicada de como funciona a tua empresa. Então, no caso da Uno, nós temos uma equipe de marketing e uma equipe comercial trabalhando na carteira de clientes e em novos clientes. Aí nós fazemos uma análise do negócio, a negociação de proposta, a infraestrutura, se vai ficar aqui, se vocês vão ter um servidor dedicado, como é que vai ser, e vira um ciclo de negociação. Fechou? Vem para jurídico, contas a pagar, contas a receber, toda a parte administrativa e começa o processo de configuração do servidor e a implantação do sistema, onde tem a implantação, treinamento, o desenvolvimento e aí entra na rotina. Lembra do fluxo do sistema? Aí vocês vão tendo contato com o suporte. Conforme vai passando o tempo, vocês veem a necessidade de um desenvolvimento, de aumentar o número de usuários, vem para uma alteração de contrato, que vai ter uma nova negociação, e esse looping continua. Então, rapidamente você explica a tua empresa para um colaborador novo. E aqui a gente tem o controle dos documentos da qualidade. Nós estamos fazendo um trabalho nos documentos da Uno de revitalização. Então, vai ter pouquíssimos documentos aqui que nós estamos revisando todos. Aqui tem as siglas dos documentos. Então, todas as instruções de trabalho, quais são as letras iniciais e o que ela trata. Opa. Tem um controle de revisão dos documentos. Então, esses são os que a gente já revisou e já liberou, mas essa lista aqui deve dar uns 70, 80 documentos no final do trabalho. E se alguém for fazer uma nova instrução de trabalho, ele clica aqui e baixa o documento, aquele dot do Word, é o modelo do Word, já com formato padrão para salvar os documentos. E aqui tem uma coisa que é muito bacana, é o coração do sistema. Imagina que todo mundo tem o costume de olhar o processo de uma área. Só que quando você analisa o processo de uma área, sempre envolve outras áreas, e esse conhecimento fica perdido só na área proprietária do processo. Como que nós trabalhamos? Eu não quero saber de que área é um processo. Eu quero saber qual o processo que nós vamos trabalhar. Aí nós definimos a sequência das atividades necessárias para que ele aconteça. Opa, espera aí, deixa eu
Nós trabalhamos então na sequência das atividades, quais precisam ser realizadas, como otimizar. Depois disso, nós vamos ver quem faz cada parte do processo. Então, se a gente pensar no processo de compra, uma pessoa pode, qualquer um da empresa pode fazer uma requisição. Então ele vai ter que especificar o que está comprando, vai ter que dar os detalhes e aí faz a requisição de compras. Aí entrou no processo só comercial. Alguém vai ter que aprovar, então tem os níveis de aprovação. Então tudo isso é definido por função. Esse é um diferencial que a gente tem no sistema. As pessoas sabem como fazer. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Então, nós vamos pegar a assistente administrativa. Por exemplo, aqui tem uma coisa bacana. Ó. Cada processo, a gente chama aqui o nariz da seta, é o termo que a gente brinca. Ele tem uma cor. Conforme a cor, o processo acontece a qualquer momento, ou ele é diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, ou seja, você define a frequência. Então, imagina o primeiro faturamento. As atividades estão em amarelo porque o assistente administrativo é que executa. Tem uma ocorrência vinculada a esse processo. Clicando aqui, ela abre a ocorrência. No meu caso, não vai abrir porque eu estou local. Eu não estou conectado correto, não vai funcionar. Mas normalmente já vai abrir a ocorrência. E como que funciona esse processo? A assistente administrativa tem a sua ocorrência, a assistente administrativa recebe um e-mail informando da venda. Aí vem a sequência das atividades. Sempre que está com sublinhado, tem algum macetezinho aqui, alguma dica. E quando está com a azul, é porque tem uma instrução de trabalho, algum link associado a ele. Então, por exemplo, aqui explica se foi uma venda feita por um distribuidor nosso, como que ela vai fazer o faturamento do distribuidor. E aqui está a instrução de trabalho, que explica passo a passo como fazer o faturamento do distribuidor. Então, seleciona a empresa, aí vendas, pedidos. Vocês veem que vem toda a sequência aqui, o que ela tem que olhar na tela antes de fazer o processo, ver se o contrato está anexado. Então, vem detalhadamente cada clique do mouse praticamente, até fechar o processo como um todo. Vocês veem que ele é bem detalhado. E aqui ela fez a verificação do processo e mandou faturar. Então é bem detalhado mesmo para a gente ter essa visão completa. No caso, vocês estão vendo que tudo dela está em amarelo. Vamos pegar um outro processo. Desmembrar plano também está todo em amarelo. Tem Todos os delas são só ela, né? Aqui também. Precisava ter decorado uma antes de falar para vocês, né? A baixa também é ela. Baixa manual, talvez não. Também é. Aqui, criar instrução de trabalho, a participação dela é menor. Isso. Então, olha só que bacana. Todos os colaboradores da empresa podem criar a instrução de trabalho de sua área. Tem uma instrução, as regras para fazer isso. Aí todo mundo pode definir o código conforme o padrão. Aí é feita uma apresentação da instrução de trabalho para a diretoria, para validação, e aí tem um trabalho que outras pessoas vão fazer até disponibilizar a instrução de trabalho no sistema nosso da qualidade. Então, quer dizer, a responsabilidade está vinculada com as pessoas. Então, se ela participa, vai estar em amarelo. Isso é bacana porque o colaborador vai direto no que ele faz. Se deu algum problema no processo, ele consegue identificar, opa, parou aqui. Com quem que eu tenho que falar? Ou é com o consultor ou com o diretor-geral. E aí ele consegue recorrer para o processo ter continuidade. Isso é muito bacana, que cada um vê o que tem que fazer e sabe das suas responsabilidades. Uma coisa que a gente discute em alguns momentos é, nossa, parece muitas flechinhas, a pessoa vai pedir aumento. Precisa ficar claro para o colaborador que todas essas caixinhas são processos que ela participa. Pode ser que ela só faça um pedido de compra, pode ser que ela só
diga alguma coisa, faz uma requisição ou aprove. Então isso aqui não diz o quanto ela trabalha de fato, isso diz dos processos que ela participa. Para facilitar o estudo dos processos, nós temos a primeira função aqui que são todos os processos. Então todos os processos que nós desenhamos para a UNO estão aqui. É bastante coisa. Só que aí eles estão distribuídos por todas as funções. Vocês entenderam como é legal? Nós desenhamos o processo, definimos as atividades de cada processo, cada atividade pode estar vinculada a um link, a uma ocorrência ou a uma instrução de trabalho, e cada função aparece aqui, você clica na função e vê os processos que você participa. E se parar o mouse aqui, por exemplo, não sei isso aqui, qual que é a frequência do verdinho, está aparecendo lá, é mensal. E aí você clica, aparece o processo. Tem a gera ocorrência, clicando aqui vai abrir a ocorrência dela, que é mensal. E aqui como ela vai gerar o título o faturamento de reembolso de cliente. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Esse é o trabalho que a gente entrega no final. Aí nós podemos fazer um trabalho de indicadores. Ao fim disso, pode dar todas as ferramentas para definir um PPR ou uma PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Então, o processo, eu entendo que ele é a base para a empresa poder fazer qualquer tipo de trabalho robusto, tanto de indicador quanto de padronização. Vocês têm alguma? Foi. Uf. Pessoal, vocês desculpem. Eu ia apertar o câmera aqui, apertei o pausar e aí perdemos a conexão um pouquinho. Me desculpem a falha. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa estar ajudando sobre o processo, esclarecendo? Eu vou esperar de novo que eu sei que tem o delay do som. Que bom, Márcia. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Estou aguardando. Ver se alguém tem alguma. Se alguém tem alguma dúvida. Depois aqui no chat também, porque tem o delay. Então, estou agradecendo a participação de vocês. Estou à disposição. Qualquer coisa que eu puder ajudar, da UNO, de processos. É um prazer ter contato com vocês, tá bom? Um abraço e sucesso!